Senhor Jesus, Divino Mestre, reunidos em vosso nome, nesta casa que tem nos acolhido, rogamos, Senhor, ao teu coração, a permissão para que os seus mensageiros possam estar presentes, atuando em cada um de nós, favorecendo-nos no campo do entendimento, da compreensão, para podermos, Senhor, absorvermos as vossas lições com as luzes que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Que a vossa paz envolva a cada um de nós, toda a casa, e que possamos direcionar essa paz com muito carinho aos nossos lares, aos nossos familiares, onde quer que se encontrem, estando no plano físico, no plano espiritual, possam receber também, Senhor, conforme temos recebido, os benefícios que emanam do teu coração, em nome do Pai. Que o seu amor envolva a humanidade inteira e que a tua luz possa nos guiar em direção ao reino de Deus. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará, que assim o seja. Tem alguém que está vindo na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Mais alguém, gente? Não? Tranquilo. Tem aí? Às vezes ficou. Sejam muito bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos os que estão sempre conosco. Não somente encarnados, como também os nossos corações, irmãos desencarnados que aqui se encontram. Nós estamos trabalhando aos domingos a obra Religião dos Espíritos. É uma obra trazida pela espiritualidade através do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. E o convite da espiritualidade nesta obra, em algumas que depois virão na sequência, é estudarmos os livros da codificação espírita. Religião dos Espíritos, a proposta é debruçarmos sobre o Livro dos Espíritos. Primeira obra trazida ao mundo pela espiritualidade através do codificador Allan Kardec. E na cidade de Uberaba, já no ano de 1959, Chico já havia se mudado para essa cidade. Nas reuniões públicas onde atuava na Casa Espírita, em Uberaba, o grupo, então, abria uma questão do Livro dos Espíritos, fazia leitura, dialogava a respeito e, no final, Emmanuel vinha e nos dava a lição pertinente àquilo que foi estudado à noite. E no dia 24 de abril de 1959, foi aberta a questão 627 do Livro dos Espíritos. Dia 24 de abril, em 59, foi numa sexta-feira. As reuniões aconteciam 2 vezes por semana, nas sextas-feiras e nas segundas-feiras. Essa pergunta 627 do Livro dos Espíritos, nós vamos colocar aqui no quadro,
Quem depois quiser anotar, chegar em casa, rever a questão, está na primeira parte, ou capítulo 1 do terceiro livro, que está em O Livro dos Espíritos. Ele é dividido em 4 livros. O terceiro trata das leis morais. O capítulo 1, Kardec está apresentando para nós lei divina ou lei natural. E a pergunta foi: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Terão eles que nos ensinar alguma coisa a mais? Então, Jesus esteve entre nós. Deixou-nos vários ensinamentos. O texto sagrado, em especial o Novo Testamento, nós temos ali uma parte, vamos dizer assim, da sua biografia, que, por sinal, é bem pouco de tudo aquilo que ele realizou quando esteve entre nós. Não somente realizou, como também vivenciou. E nós, através dos seus ensinamentos, temos já uma norma, um código de conduta que devemos seguir. Tendo em vista que Jesus é o modelo, é o guia de todos nós. Quando eu falo nós, a humanidade por inteiro. Então Kardec questiona a espiritualidade. Se ele veio, deixou-nos vários ensinamentos e ainda exemplificou, o que é que os espíritos têm a nos ensinar? Terão algo a mais a nos dizer, a nos informar? Então vejam bem que interessante a pergunta de Kardec. E antes que nós recorremos à resposta que os espíritos dão, vamos relembrar que Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que naquele momento em que se encontrava conosco, não podia nos ensinar tudo, relatar tudo, devido a uma compreensão que nós, à época, não o tínhamos. Talvez, já passados 2 milênios, quase 2 milênios, ainda a nossa consciência em relação a tudo aquilo que ele ensinou e vivenciou não está assimilado em nosso campo psíquico, em nossa intimidade. Haja vista que quando abrimos uma passagem do texto bíblico, alguns corações têm uma dificuldade de fazer uma leitura, de buscar uma interpretação, de trazer essa interpretação para a atualidade, para compreender realmente o que é que Jesus quis ensinar. Se ele afirmou que nem tudo poderia dizer aquele momento, aquela hora, pelo fato de não estarmos preparados para compreender, ele mesmo promete o Consolador, o Espírito de verdade, que em seu nome o Pai enviaria. E este Espírito de verdade não somente nos ensinaria, muito mais, dando continuidade, desenvolvendo os vossos ensinamentos, como também lembraria-nos de tudo aquilo que ele nos disse. Então, esses apontamentos estão registrados no Evangelho de João. Aí os espíritos vão responder a Kardec da seguinte forma: Jesus empregava a miúde, em sua linguagem, alegorias e parábolas. Isto é, frequentemente o ensinamento dele era por intermédio de alegorias e parábolas.
falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Então vejam bem na colocação dos espíritos. Essa palavrinha é muito importante. Verdade. A doutrina dos espíritos tem como objetivo apresentar para nós uma verdade que nós estamos gradativamente descortinando. E como é que nós vamos descortinar isso? Por intermédio da razão. Então, a razão é uma ferramenta pela qual nós estamos utilizando para adentrarmos, penetrarmos parcelas da verdade. Pois que a verdade absoluta é Deus. Mas nós já conquistamos, através da nossa trajetória evolutiva, muitas verdades. Agora resta saber se essas verdades que nós já conquistamos, para nós, condiz com a realidade. Por isso Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho e a verdade. Então a verdade pode ser para mim algo e para outro alguma coisa completamente diferente. Porque cada um de nós possuímos verdades. Mas Jesus nos traz a verdade maior. Então, é muito comum nós ficarmos perdendo tempo em discutindo isso aqui, ó. Qual seria a cor dos lados deste quadrado? Então, qual que é a cor do quadrado? Se você estiver vendo daqui, você vai dizer, a cor dele é preta. Se você estiver vendo daqui, você vai dizer, a cor dele é azul. Se você estiver vendo desse ângulo, a cor dele é vermelha. Aí tem outro cidadão que vem cá e junta com esse. Não, estou enxergando preto. Então o quadrado é preto, porque nós dois estamos vendo a mesma cor. Porém, eles estão vendo parcelas, não estão vendo o todo. Assim somos nós. Cada um trazemos uma verdade peculiar ao campo de experiências e de vivências que nós estamos somando. Agora, Jesus, ele traz a verdade para nós na terra de Deus. E essa verdade que ele traz, por mais avançada que seja, é ainda relativa para nós. Porque nós encontramos num planeta que, segundo a categoria ou a escala, o estágio em que se encontra, é de provas e expiações. Até aí está tranquilo? Então a doutrina espírita, ela traz este compromisso. Sim. Você pode até falar que eu estou vendo um quadrado amarelo, mas com várias cores diferentes. Você está de óculos, tira o óculos para ver se... Pode ser também, né? Ou seja, vai estar de acordo com a percepção nossa. E a nossa percepção diante da luz, ela é falha. Porque o espectro da luz
ela tem enormes variáveis e nós enxergamos a luz visível que no campo das cores nos apresenta algumas. Mas sabemos que a luz, ela emite diante da nossa visão, pelo qual nós não conseguimos enxergar, nem visualizar. Então, mas não vamos entrar nessa parte não, né? Isso é física, isso é química. Não vamos complicar não. Para a gente ter uma ideia. Então nós enxergamos apenas uma parte da luz que é visível aos nossos olhos, as percepções humanas. Os nossos sentidos, eles estão em elaboração, embora já somos detentores já de 5 deles, de uma forma bastante ampla, eles se encontram ainda em elaboração. Estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos desenvolvendo. Bom, então a doutrina espírita tem esse compromisso com a verdade. Trazer-nos a verdade para que, por intermédio da razão, nós possamos alcançar pelo menos aquela que Jesus tem nos ensinado. Isso é muito importante entender. Mas muito importante mesmo. Porque, vejam bem, se Jesus se coloca como verdade, ele vai dizer assim: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe desenvolvimento, prosseguimento. Ele fala isso aos judeus, que aquela oportunidade na terra trazia para nós o entendimento do Deus único, do monoteísmo. Então Jesus está lançando o seu ensinamento, as bases do seu ensinamento, diante de algo que já está sustentado na humanidade. Então ele não poderia falar-nos do Pai, que hoje entendemos ser Deus, da forma como ele explorou esse ensinamento, se nós não tivéssemos avançado na humanidade a ideia do Deus único, a compreensão do Deus único. Isso é muito importante. Então, ele lança nas bases do judaísmo que aquela oportunidade era o detentor do monoteísmo na Terra, as bases do seu ensinamento. Se o judaísmo não estivesse com a verdade, Jesus não poderia lançar as suas bases. Por quê? Com o tempo, se desmoronaria. Isso é importante entender. Então Jesus, ele vai trazer para nós ensinamentos a respeito disso, quando ele coloca no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, a rocha e a areia. Se você construir a sua casa na rocha, ela terá sustentação. Se você a constrói na areia, qualquer tempestadezinha, ventinho, chuvinha que vier, ela cai. Assim também o ensinamento espiritual. Então Jesus trabalha em cima do judaísmo que, àquela oportunidade, trazia a verdade nos conceitos do Deus único. Então é preciso separar a ideia do Deus único, os 10 mandamentos recebidos por Moisés como sustentação, o ensinamento dos profetas, o entendimento da lei. Agora, a interpretação que se deu foi deturpada. Então nós não podemos confundir a interpretação deturpada com a proposta edificada através dos séculos, onde, naquela oportunidade, quando Jesus esteve entre nós, o judaísmo trazia em mãos os ensinamentos para isso. Tranquilo até aí? Jesus, então, é a verdade.
Sabemos disso. E a humanidade, após Jesus, foi avançando em diversas áreas. As civilizações foram se desenvolvendo, a tal ponto que chegamos na atualidade, já podemos dizer, entre aspas, uma civilização desenvolvida. Desenvolvida. Em muitas áreas. Ciência, filosofia, tecnologia. Em diversas áreas do conhecimento humano, já possuímos um desenvolvimento enorme. Precisamos avançar mais, ainda não é o ideal. Mas aí, do ponto de vista das religiões, sabemos que muitas se colocaram como detentoras da verdade. E cada qual puxando, numa linguagem humana, numa expressão humana, a sardinha para o seu lado, não é verdade? Ah, não, a verdade em Deus está no meu templo religioso. Ah, não, a verdade sobre Deus é o conceito que eu trago. E assim nós vamos observando as inúmeras interpretações e percepções que nós, seres humanos, fomos dando ao cristianismo, que representa o ensinamento de Jesus. E dentro deste cristianismo, fomos formando escolas que vão atender às necessidades dos seus alunos. Nós passamos por essas escolas. O catolicismo, o protestantismo. Hoje, estamos tentando, com muito esforço, assimilar ou estar no Espiritismo para que o Espiritismo esteja em nós. Porque estar no Espiritismo é uma coisa, fazer com que o Espiritismo esteja em nós é outra coisa. Aí vocês pensam que diante desse raciocínio, Jesus representando a verdade e ele como guia, promovendo o desenvolvimento de nós, seres espirituais, uma hora encarnados, outra hora desencarnados, trazendo o Consolador prometido em bases que não estejam sustentadas na rocha? Com o tempo, se desmoronaria. Então, a doutrina espírita traz uma verdade que nós estamos descortinando gradativamente, e essa verdade que a doutrina espírita nos traz não difere da verdade trazida pelas outras escolas religiosas do cristianismo. O que difere? A interpretação que se dá. A interpretação. Porque a interpretação, ela foi, é e está sendo movida por interesses. Interesses materiais. Até mesmo hoje, dentro do movimento espírita, não da doutrina espírita, existem inúmeros corações que estão se movimentando por interesses. Agora, a doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra coisa. O cristianismo é uma coisa. As escolas que nós atuamos em nome do cristianismo é outra coisa. E este convite vem sendo realizado. E os espíritos continuam. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que as praticam.
Os Espíritos estão chamando a atenção nossa, está puxando as nossas orelhas. A gente está tendo conhecimento, está tendo a oportunidade de amealhar muitas informações, mas estamos ainda a desejar no campo da prática. Por isso o título da lição, Versão Prática, trazida por Emmanuel. A nossa missão, a dos Espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro, sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Com a razão. Estamos incumbidos. Olha o que eles estão dizendo. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então a colocação deles não é reino de Deus, é o reino do bem. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Por isso que nós temos, em uma das leis morais, nessa terceira parte ou terceiro livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade, trazida pelos Espíritos. Essa foi a pergunta e a resposta lida naquela noite do ano de 1959. Dentro dessa pergunta e resposta, os irmãos dialogaram a respeito e Emmanuel, então, propõe esse título, Versão Prática, que está no capítulo 29 dessa edição, porque as edições mais antigas não têm capítulos, do livro Religião dos Espíritos. Olha o que Emmanuel traz para nós. Reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas, recordemos o caráter funcional do Evangelho e busquemos a versão prática da lição para os nossos dias. É a primeira frase do ensinamento aqui, da lição. Reconhecendo, embora a alusão de Jesus aos povos de seu tempo. Então, Emmanuel está colocando os povos. Ele está colocando o povo. No caso, o judaísmo somente. Ou aqueles que professavam o judaísmo. Está colocando todos os povos da terra. Porque o ensinamento de Jesus é universal. E aí precisamos fazer aqui um parênteses. Olha que coisa interessante. Já foi estatisticamente colocado aí, pelos últimos censos, que a Terra já atingiu a população encarnada mais de 8 bilhões de espíritos. É gente demais, não é? 8 bilhões de espíritos. É muita gente. Então, na Terra, esse planetinha nosso aqui, essa escola, 8, mais ou menos, né? 8, mais, né? Para mais, bilhões de espíritos. Já registrada aí. O cristianismo está na Terra há mais ou menos 2000 anos, tendo em vista partindo de Jesus, dos seus ensinamentos, que vai completar agora, dentro do calendário humano,
em 2030, o início da sua missão, no sentido de levar-nos a mensagem de Deus para nós. Em 2030, completa 2000 anos que Jesus iniciou seus primeiros passos entre nós, no sentido de trazer-nos, através da sua palavra, dos seus exemplos, Deus. Porque tudo que ele realizou foi expressar para nós o reflexo de Deus. Dentro desses 8 bilhões de espíritos encarnados, todos são cristãos? Todos se encontram nas escolas do cristianismo? Olha que coisa interessante. E digo mais, existem religiões na Terra onde os adeptos são muito mais numerosos que nós, que denominamos cristãos, independente de qual escola você se encontre. Então, existem religiões na Terra cujos adeptos são em número maior do que os cristãos. Muito maior. Para a gente ter uma ideia. Mas a gente saindo desses 8 bilhões e partindo para a nossa amada terra de Santa Cruz, Brasil, o último censo revelou-nos que somos 210, mais ou menos, milhões de brasileiros. Que coisa maravilhosa, hein? É brasileiro demais, não é? É? Brasileiro demais. Mas 210 milhões em relação a 8 bilhões, olha para você ver. Não é quase que nada, né? No Brasil, soma-se pelos últimos censos, mais ou menos 210 milhões de brasileiros. Desses 210 milhões de brasileiros, mais ou menos 2,5 milhões foram considerados ou são considerados espíritas. A gente tem uma ideia do universo em que nós estamos inseridos. O planeta tem 8 bilhões de pessoas encarnadas. Estou colocando só dos encarnados, tá, gente? Dos encarnados. 8 bilhões de encarnados. Desses 8 bilhões, o Brasil traz 210 milhões. Nós estamos trabalhando dentro de uma escola cristã, porque dentro dos 8 bilhões, nem todos são cristãos. Aliás, o cristianismo está na 3ª ou 4ª religião de adeptos do mundo. Não está nem no 2º lugar. Vindo para o Brasil, 210 milhões de pessoas encarnadas, temos um universo de 2,5 milhões que se intitulam espíritas. Mas o censo coloca que mais ou menos uma gama de 7 a 8 milhões de pessoas se simpatizam com o espiritismo. Simpatizam. Não são espíritas, mas tem uma certa simpatia. Aí você escuta falar, na próxima reencarnação eu não quero vir mulher. Na próxima reencarnação eu não quero vir homem. Na próxima reencarnação eu quero vir como cachorro de madame. Eu já escutei isso. Nem eu. Que eu já escutei isso. Que na próxima reencarnação eu quero voar, ter a liberdade de um pássaro. Então as pessoas, ou seja, não são espíritas, mas trazem no inconsciente uma simpatia com a doutrina espírita pelo fato da doutrina trazer para nós a realidade da reencarnação e outras questões que a doutrina nos oferece. Mas não são espíritas. Lança-se um filme no cinema, as pessoas vão, assistem, tem lá a curiosidade.
Às vezes a pessoa vai a uma casa espírita uma vez, 2 vezes, não volta mais. Às vezes a pessoa pega um livro, faz uma leitura, depois não lê mais. Ou seja, um universo, mas 2,5 são colocados espíritas. Ok? Eu não sei se são praticantes, vamos ver agora, né? Vamos ver agora. Porque nós estamos nesse número aqui, não estamos? Nós estamos aqui. Desses 2,5 milhões que se intitulam espíritas, porque o censo chega na sua casa, está lá o censo, né? Bate na porta, você atende. Quantas pessoas moram aí? Mora 6 pessoas. Eu, minha esposa, 2 filhos, meus pais também moram comigo. Seus pais são vivos? São vivos. Tá? Qual a religião? Você é espírita. Mas talvez as pessoas que estão no seu lar não são. E aí, como é que você vai responder? Já pensaram nisso? Você é espírita, mas o seu pai e sua mãe é espírita? Sua esposa, seus filhos, seus irmãos? Então vejam bem, é você que está dando a resposta. Se você colocar, nós somos espíritas, ele está mentindo. Aí o cara coloca lá, bom, esse lá tem 6 pessoas, apenas uma as outras 5 não. Mas ele colocou 6. Tem esses dados também. Daí a margem de erro e de acerto. Não é assim que funciona? Então, desse universo de 2,5 milhões, é para que nós possamos avaliar quem realmente é espírita. E aí, Allan Kardec chama-nos a atenção que o verdadeiro espírita é aquele que está em esforço contínuo num processo de autotransformação moral. Esse é o verdadeiro espírita. Então vamos fazer a nossa avaliação se nós estamos nos esforçando para sermos realmente espíritas. Bom, então o espiritismo, ele não pode estar sustentado em bases falsas. O espiritismo, ele é um andaime, vamos dizer assim, ou um andar a mais neste grande edifício onde Jesus é o grande responsável. Porque é Ele que está nos guiando. E Ele não iria permitir que se colocasse sobre o andar de cima algo que não estivesse com a verdade. Ele permitiria? Não permitiria. Então vejam bem a responsabilidade do Espiritismo de nós espíritas. Por isso a necessidade de trabalharmos a razão conforme os espíritos disseram a Kardec. E Emmanuel nos chama a atenção porque ele vai dizer assim, a alusão de Jesus aos povos de seu tempo, quando traçou a parábola do festim das bodas. Ele nos chama a atenção para uma parábola que está no Evangelho. Alguém conhece a parábola do festim das bodas? Tem vários nomes, de acordo com as traduções. Parábola das bodas, parábola do banquete nupcial, parábola do banquete ou da festa nupcial, do banquete de luz. Mas ela é mais conhecida como a parábola do festim das bodas. Essa parábola está registrada, tranquilo aqui, gente? Vocês entenderam aqui, né? Posso apagar aqui. Então você vê que a nossa responsabilidade é muito grande. Nós espíritas temos uma responsabilidade muito grande. Então essa passagem está em Mateus, capítulo 22, desde os versículos 1 a 14. Então ele nos convida a irmos ao texto bíblico, abrirmos o Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. O evangelista Lucas traz também, em seu capítulo 14, versículos 16 a 24, mas com algumas diferenciações. Se você pegar as duas passagens e lê-las, você vai ver que se assemelham, mas traz algumas diferenças, alguns pormenores. A mais completa é a de Lucas.
E é essa que Allan Kardec traz e insere no item número 1 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, ele extrai essa passagem de Mateus, a parábola do festim das bodas, coloca no item 1 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e no item 2 ele dá uma interpretação, ou apresenta para nós, ou abre para nós, uma interpretação. Obviamente, não fechando a interpretação, porque o ensinamento bíblico, ele não se fecha. À medida que nós vamos aprendendo, desenvolvendo, vamos cada vez mais pescando no ensinamento dos textos bíblicos novas luzes para o nosso crescimento. Então, quem quiser chegar em casa e abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 e 2, você lerá a passagem e poderá também ler a interpretação de Kardec. Tranquilo? Todos conhecem a passagem do festim de bodas? Conhece? Mas conhece mesmo? Então ele extrai um dos versículos dessa passagem e coloca como título do capítulo 18. Qual é o capítulo 18? Qual é o título do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo? Não precisa responder, quem sabe. Quem não sabe também não precisa responder, fica tranquilo. É para a gente avaliar, nos avaliarmos. Ah, Delano, eu tenho que saber. Não, não tem que saber. Não precisa saber. Isso não é necessário. Porque nenhum de nós, ao chegarmos no plano espiritual, os espíritos vão perguntar: ah, o que você sabia? Eles não vão dar para nós uma folha com várias questões e nós respondermos para ver o grau de conhecimento que nós temos. Eles não vão perder tempo com isso. Nós é que vamos nos mostrar a eles o que somos, em realidade. Como? Pelo nosso campo vibracional. Por aquilo que nós amealhamos no campo de moralidade. Só que essa moralidade, ela é desenvolvida com o conhecimento. Para atingirmos razão, o conhecimento é importante. Porque sem conhecimento, a gente fica a pé. Então vejam bem, tem um livro de André Luiz, intitulado Entre a Terra e o Céu. Talvez aqui muitos conhecem. Já conhecem? Conhece? Entre a Terra e o Céu. No capítulo 1 desta obra, está o André Luiz e um outro irmão chamado Hilário, os dois personagens. Ambos foram médicos na Terra e estavam no processo de aprendizado. Neste livro, especificamente, o instrutor é Clarencio, que é um dos ministros da cidade espiritual de nosso lar. Os outros livros têm vários instrutores, cada um tem um instrutor. Neste é Clarencio, um dos ministros da cidade de nosso lar, ministro do auxílio. E ele está falando com André Luiz e com Hilário a respeito da prece. Ele está trazendo para nós informações em torno da prece, da importância da prece, da oração. E ele vai dizer o seguinte, que a humanidade caminha do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão, da razão para a humanidade, da humanidade para a angelitude. Então ele está trazendo para nós 5 pontos. Se você colocar cada ponto desse como num degrau de uma escada,
instinto, inteligência, razão, humanidade, angelitude. É um processo evolucional, não é? Vencemos o instinto ou não vencemos? Já vencemos. Ainda trazemos o instinto de conservação, mas a primeira fase do instintos nós já vencemos. Estamos estagiando na inteligência. Desenvolvemos a nossa inteligência. E estamos abrindo campos na inteligência para penetrarmos a razão. Aí o Allan Kardec vem e diz: fé, somente o a que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então vejam bem, nós estamos iniciando o campo de racionalidade. Aqui é isso, dela. Nós já somos racionais, não somos. É duro dizer isso. Mas se nós fizermos uma autoavaliação, nós vamos observar que não. Amanhã, segunda-feira, você passa mal. Aí você vai para o médico. Ele faz uma bateria de exames. Doutor, estava com a dor aqui, não sei o que é, não sei o que, não sei o que. Ah, meu irmão, sabe o que acontece? Essa dor é o seguinte, você está com um tumor aí. Tumor? Doutor, eu estou com um tumor aqui? Nossa Senhora, que é isso? Mas sério, não, que beleza, que maravilha. Você vai agir dessa forma? Não. Porque a razão não vai te permitir. Em sã consciência, você vai ter aquele balde de água fria em você. Você vai fazer assim, ó. Quando você chega, automaticamente o seu gesto, não precisa nem falar nada, você vai se encolhendo. Você vai se encolhendo. Não é assim? Então, os gestos, justamente, os gestos e o pensamento, por que comigo? Eles nos identificam. Porque nós somos frágeis. Emocionalmente, então, falando, meu Deus. Recebe um não para você ver. Não é verdade? Alguém aqui já recebeu um não na vida? Então, ótimo, beleza. Que maravilha. Porque tem gente que não aceita receber não. Né? Só que é o sim. O sim é muito fácil. O não é um desafio. E é educativo, todos os dois, tanto o sim quanto o não. São processos educativos. O que a espiritualidade está promovendo conosco? Experiências para avançarmos. Avançamos no instinto, mas ainda trazemos ele. Estamos abrindo nosso campo intelectual nas diversas áreas. Por isso, o conhecimento ser importante. E a partir dele nós vamos abranger a racionalidade, entender por que aquilo e como funciona. Como é que funciona? Como é que se dá isso? Então a razão vai lhe permitir isso. Para chegarmos ao conceito de humanidade, para vivenciarmos através das nossas relações, das nossas experiências, o ser humano, nos tornarmos humanos, verdadeiramente falando, no sentido de fraternidade, de solidariedade, de empatia, de respeito, de compreensão. Então depois, vocês chegam em casa, que não vai dar tempo, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 793, dá uma lidinha lá. Está dentro da lei de progresso. Kardec faz uma pergunta a respeito da civilização e os espíritos colocam. Aí vocês vão
fazer analogia com este quadro que nós estamos dizendo aqui. Clarencio está trabalhando isso. Nós estamos aqui, ó. Como se diz? Nessa interseção, ó. Trabalhando inteligência para avançarmos para a razão. O início. Até alcançarmos a humanização, a humanidade, temos muito que trabalhar. O planeta de regeneração nos espera. Nós vamos ficar nele? Aí cada um vai, né? Delano, e Deus, né, assim como chamamos, é tão perfeito, igual você viu, são poucos os que são espíritas, são poucos os que são cristãos, né? E aí quando a gente for ver a inversão prática, na realidade a fé raciocinada, ela ainda é pouca. Mas Deus é tão perfeito que colocou vários caminhos que chegam até Ele. Sim. A razão deles, mas brota a semente do amor, do afeto, para chegar naquele do humano. E aí, quantas outras religiões, alicerçadas ali no judaísmo, né? Que aí não é só a católica, depois não é só a espírita, mas que vai tentar raciocinar de uma determinada maneira, até os indígenas, né? Se a gente for ver com a razão, eu devo agir assim porque senão é complicado. E a questão da prática, porque muitos têm um nome, mas a prática ela não é feita, assim como aquela parábola do caminho, né? Justamente aquele que não era religioso vai ajudar o Sim. próximo, né? Ou que vai sentar primeiro e não vai ser o último. Então, Jesus dá muito a entender isso, que a razão aliada ao amor e à prática. Por isso que a lei é de justiça, amor e caridade. Não é a lei da racionalidade, nem do eu sei mais do que você, e nem da sabedoria. É do amor, é da caridade. É de como nós estamos exercendo aquilo que nós já somos detentores no campo íntimo, através do conhecimento. Então, a prática é o exercício de forma espontânea daquilo que eu já sei. É diferente de crença. Por exemplo, eu acredito em reencarnação. Isso é a crença. Agora você afirmar, eu sei que a reencarnação é uma realidade. Isso é diferente. E aí nós vamos nos esforçar dentro deste eu sei para promover em nós a prática dessa transformação. Porque o nosso objetivo é chegar aqui, ó, na angelitude. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Vai demorar. Agora, cada um vai encurtar esse espaço de tempo. Porque somos individualidades. Ninguém vai caminhar com as minhas pernas, vai. É eu que tenho que caminhar. Então, as ferramentas nos são dadas. As sementes são colocadas em nossas mãos. O Chico Xavier fala isso também sobre isso. Fala. Ele foi um grande exemplo para todos nós. Chico Xavier, eu gosto de ler muito o Chico Xavier. Eu também adoro. Então vamos lá na parábola. Porque essa parábola vai incluir justamente o que você colocou. Jesus inclui a todos. Para ele tem diferença. Porque Jesus não está preocupado se você é brasileiro, se você é chileno, se você é americano, se você é mexicano, se você é um europeu, se você é japonês, chinês. Não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado com o espírito. Né? O espírito que está envergando uma túnica, que é temporária, que é transitória.
eu posso desencarnar daqui, né, algum tempo, espero que daqui um tempo, quem sabe, né, daqui um tempo, Deus me permitir. E na outra reencarnação minha, se for na Terra, também não sei. Às vezes eu vou embora do planeta, né? Já chego lá, meu filho, seu passaporte está aqui, pode ir embora. Você não serve mais para nós, não. Pode acontecer, não pode? Bom, mas se eu ficar, eles falam assim, Delano, bom, nessa próxima existência sua, nós programamos algo especial para você. Você vai reencarnar lá na Austrália. Tem uma tribuzinha lá que está precisando de um direcionamento, do entendimento de Deus e sair daquelas superstições. Você vai reencarnar lá e vai tentar trazer o seu conhecimento para eles. Eu vou reencarnar lá como espírita? Eu vou ser espírita lá? Não. Seu xamã? Eu não sei, né? Não me complica, não. Não joga responsabilidade, não. Ficar Nazaré é melhor do que ter responsabilidade acima. Você vai lá e eu vou, gente. Porque Deus é o Deus. Não. Vamos pensar em Deus de outra forma. Ou seja, é assim que funciona. Aí eu saio dessa maravilha de terra que é o Brasil e vou cair lá numa tribo da Austrália, lá, meu Deus do céu. Pode acontecer ou não pode? Bom, gente, vocês desapagam isso aí, vocês não anotam isso aí não, pelo amor de Deus. Não me deixa eu ir para a terra. Deixa eu ficar aqui. Uma piadinha. Se o seu passaporte for para outro lugar, não vai ser nem na tribo, né? Na tribo? Vai ser lá. Eles podem escolher, você quer ir para a tribo ou vai querer para a planeta X? Não, melhor ir para a tribo. Deixa eu ir para essa tribo. Eles são dois queremos. Sabe por quê? Porque vocês até agora não responderam o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu dei tempo para vocês pensarem. Olha para você ver como é que eu sou bonzinho. Mas eu vou ajudar vocês. É a boda dos Canaã? Não. Muitos são os chamados. Poucos são os escolhidos. Está no versículo 14 deste capítulo 22. É o último versículo. Que Allan Kardec extrai e coloca no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam bem, eu só li o primeiro parágrafo da lição do livro Religião dos Espíritos. É o primeiro parágrafo. E no primeiro parágrafo, o Emmanuel nos chama a atenção para essa passagem que nós vamos ler. Mateus 22, versículos 1 a 14, é a parábola do festim das bodas. Nós vamos fechar. A interpretação, eu já dei a dica. Item 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para casa. Aqui também tem para casa. Não é só em escola não, né, grátis? Para casa. Olha que interessante a parábola. Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois,
às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então vejam bem, e depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é a parábola que Emmanuel nos convida a lê-la e buscar a interpretação que, para facilitar, Allan Kardec, no item 2, abre para nós um ponto de vista interpretativo desta parábola, que todos nós convidamos depois, em suas casas, durante a semana, lembrar deste capítulo 18, abrir, fazer de novo a leitura, porque o item 1, ele transcreve essa parábola que nós lemos, e tem lá uma interpretação. É um convite para que cada um de nós possamos fazermos esta autoavaliação em nós. Dentro deste universo que estamos inseridos, no país, na sociedade como um todo mundial. As informações, o conhecimento que nós estamos amealhando em nosso íntimo são ferramentas importantíssimas que, se nós soubermos utilizá-las em nosso favor, nós vamos avançando os degraus da ascensão espiritual. É a escala espírita. É os mundos. Mundo de prova e expiação. Mundo primitivo. Mundo de provas e expiação. Mundo de regeneração. Mundo feliz. Mundo celestial. Didaticamente falando, né? Apenas para a gente ter uma ideia no campo pedagógico. É este convite. Se nós estamos sendo convidados, vamos aceitar esse convite. Para fechar, é o último parágrafo da lição. Desse modo, se a luta vos concita a servir para o reino de Deus, com a aflição presidindo os vossos novos passos, tende, na paciência, a companheira firme, a fim de que a humildade, por excelsa coroa, vos guarde o coração na beleza e na alvura da caridade em Cristo, que vos fará vestir a túnica da paz no banquete da luz. Então, Emmanuel fecha o último parágrafo desta forma. E aí, em casa, quem quiser depois aprofundar mais na lição, capítulo 29, versão prática da obra Religião dos Espíritos. Tranquilo, gente? Tudo em paz? Vamos então confeccionar as nossas vestes nupciais? Vamos ou não vamos? Então nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo imensamente a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Que Jesus
nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia e modelo, possa nos conduzir, como já vem conduzindo-nos, à casa do Pai. Que nós saibamos nos esforçarmos, através da prática, da justiça, do amor, da caridade que devemos uns para com os outros, confeccionar as nossas vestes nupciais para as bodas do seu Filho, ó Pai, Jesus. Que possamos, ao sermos convidados, como já o somos desde há muito, permitir que nos tornemos escolhidos pelo bem proceder. Assim sendo, Senhor, fortaleça-nos os corações, os nossos pensamentos para a luz maior, pois que nós estamos com Jesus. Jesus conosco está. Nós, estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Que assim o seja.